Como prometido, meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos. Façamos a leitura do Salmo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. 84 anos de existência desta igreja. Muitas lutas e dificuldades já foram passadas aqui. Os irmãos com certeza já olharam para o passado e viram quantas dificuldades foram enfrentadas aqui. E ainda hoje nós enfrentamos. Cada irmão aqui com certeza tem uma guerra particular que está sendo travada. E muitas vezes essas guerras e essas lutas que nós travamos são tão fortes e poderosas que nos levam a não mais enxergarmos as bênçãos e os privilégios que a igreja tem. Nós olhamos para o mundo e vemos as pessoas muitas vezes tão tranquilas e felizes, homens ímpios que roubam a nação, vivem a vida bem tranquila, e homens que não seguem ao Senhor, têm saúde, crentes não têm, homens que são ímpios em seus corações, têm uma família equilibrada e nós não temos. Homens que usam as suas vidas para corromper a verdade do Senhor, mas têm segurança financeira e nós não temos. Em meio a tantas dificuldades que nós enfrentamos como igreja, nós muitas vezes nos esquecemos de quais são os privilégios que a igreja do Senhor possui. E nós ficamos tentando encontrar nessa forma de viver do mundo privilégios para nós, quando na verdade o Senhor não nos prometeu tais privilégios. A pergunta que nós temos hoje é: o que é que nós ganhamos? Quais são as bênçãos e privilégios que nós recebemos em termos do Senhor Jesus Cristo como nosso Rei? Esses 3 salmos, meus irmãos, descrevem a Jesus Cristo. Nós vimos que ele começou descrevendo a Cristo de forma muito humilhada, ainda na cruz do Calvário, sofrendo por causa dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo ele louvando ao Senhor pela ressurreição, de forma que não só na sua morte, mas na sua vida, nós vivemos com ele. Se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nós vimos que esse Cristo que ressuscitou é o nosso pastor amado, que cuida de nós em todos os detalhes, que progressivamente deseja aumentar em nós a sua intimidade. Não só os cuidados pessoais que tem para conosco, mas nos amparando e cuidando de nós todos os dias da nossa vida, para que no final habitemos juntamente com Ele. O Salmo de número 24 vai dizer que esse Jesus que começa a humilhar no Salmo de número 22, termina como um rei exaltado e poderoso, um rei forte e tremendo, um rei que governa tudo e a todos, um rei que é especial. Ele é o rei da igreja de Cristo. Esse salmo, meus irmãos, ele é atrelado à festa dos tabernáculos. Há quem diga que ele foi escrito por Davi para a entrada da Arca da Aliança dentro de Jerusalém, quando ele trouxe o tabernáculo para Jerusalém. Mais tarde o seu filho Salomão construiu o templo. É bem verdade que quando olhamos para esse salmo, meus irmãos, nós conseguimos ver que ele tem 3 fases bem distintas, o que leva algumas pessoas a acharem que eles são 3 salmos diferentes que foram aqui compilados. Mas de uma forma especial, meus irmãos,
são assuntos distintos, pelo contrário. Porque ele foi escrito ali para a entrada da arca da aliança em Jerusalém. Mais tarde, meus irmãos, ele é usado pela igreja do Senhor para apresentar a entrada de Cristo em Jerusalém, quando mesmo montado em um jumentinho, entra de forma gloriosa, com toda Jerusalém, glorificando, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. Mas a igreja cristã, logo em seguida, após a ressurreição de Cristo, contempla nesse salmo não mais a entrada da arca, não mais a entrada de Cristo em Jerusalém no domingo de Ramos, mas contempla a entrada de Cristo no Santo dos Santos Celestiais. Ele adentrando os céus e proclamando eternamente a sua vitória. É cantado então na ascensão de Cristo, lá em Atos capítulo 1. De forma que esse salmo, meus irmãos, entroniza Cristo como rei. Ele aqui toma posse de todo o seu reino. Ele toma posse de tudo aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário. E olha para a igreja do Senhor e diz: a igreja que tem um rei poderoso como esse, não está de forma alguma abandonada. Pelo contrário, essa igreja agora tem privilégios por ser governada por ele. E é isso que eu gostaria que os irmãos olhassem comigo hoje à noite com esse precisão. Privilégios do povo de Deus. Um triplo privilégio. Em primeiro lugar, o primeiro privilégio, versículos 1 e 2, o privilégio de desfrutar a bondade de Deus na criação. Esse salmo, meus irmãos, logo de cara já começa de forma majestosa. Então, se o Salmo 23 é o salmo mais conhecido, esse Salmo 24 é o salmo mais poderoso. Ele é majestoso, ele começa o salmo com uma declaração enfática. A primeira coisa que ele diz: ao Senhor pertence a terra. Ele já de cara, meus irmãos, nos dá uma informação que para nós é muito óbvia. Nós simplesmente já sabemos disso. Mas ele tenta agora nos levar de volta a Gênesis capítulo 1 e dizer: nós precisamos nos lembrar que Gênesis capítulo 1 não é um mito, não é uma história de carochinha, não é uma história para departamento infantil. É a verdade como ela realmente é. O Senhor criou todas as coisas, estava errado. O que se ensina nas nossas escolas está errado. Foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor que criou. E aí está a base para a nossa adoração. Se o Senhor não criou, nada é dele. Consequentemente, a primeira declaração que ele faz aqui é que as coisas não aconteceram de forma natural e sem uma intervenção. O Senhor construiu todo o universo. E porque o Senhor construiu todo o universo, ele deu sentido a tudo que existe no universo. E a terra, meus irmãos, é um lugar escolhido pelo Senhor para desenrolar toda a história que ele tem com o seu povo. Porque os homens não conseguem conceber um Deus criador. Porque os homens não conseguem conceber um Deus que fez tudo. Eles olham para toda a vastidão do universo e perdidos se perguntam: quem somos nós? De onde viemos? Qual é a nossa finalidade? A igreja de Cristo olha para a criação e diz: tudo foi feito por Deus para entregar a Jesus Cristo. Tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele fez tudo para o seu próprio deleite. É por isso que a gente não precisa acreditar em ET. Porque quando a gente olha para o universo inteiro e vê tanta terra, tanto espaço, tanta coisa enorme, imensa, incalculável, os homens pensam assim: nós não podemos ter só um planeta habitado. Nós não podemos ter só um planeta com gente, com pessoas, com seres. Tem que haver outros, porque eles precisam encontrar sentido. Nós dizemos: não precisa, porque no planeta mais distante que possa haver, onde nenhum telescópio ou jamais os homens podem sonhar em chegar, numa tempestade que pode estar acontecendo lá, Cristo está contemplando e se deleitando com toda aquela beleza. Foi feito para ele. Eu não preciso ver. Eu não preciso estar lá. Tudo pertence ao Senhor. Ao Senhor pertence a terra. O Senhor criou todas as coisas. E Ele diz agora não só as coisas que existem na terra, mas tudo que habita a terra também pertence
ao Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. De repente ele nos informa que cada árvore, cada plantinha que existe no mundo é do Senhor, pertence a Ele. Que cada inseto que está espalhado pelo mundo pertence ao Senhor, é dele, foi Ele que fez. Que não só, meus irmãos, as coisas naturais pertencem a Ele, mas tudo que o homem produziu é dele. Já parou para pensar que todas as mansões do mundo são do Senhor? Que todos os carros, sejam eles um Fiat 147, até uma Ferrari de ouro, pertencem ao Senhor. Que todas as praias particulares e ilhas bonitas estão sempre agora pertencendo ao Senhor. Que não existe um único ser vivo no planeta que não tenha um dono, pertence ao Senhor. Que cada ser humano do planeta pertence ao Senhor. Ao entregar a criação aos cuidados dos homens, Ele não passou para os homens o direito de propriedade. Não é nosso. Não se tornou nosso. Ainda é do Senhor. Ele não abriu mão disso. De forma que agora o salmista olha para tudo e contempla todas as coisas e diz: eu preciso compreender isso. Eu preciso entender isso, porque afinal de contas, se eu não entender que o Senhor é dono disso tudo, eu não consigo compreender o tamanho da riqueza do meu Deus. Porque afinal de contas, o meu rei possui todas as minas de ouro desse planeta. O meu rei possui minas de diamante como ninguém nunca viu. O meu rei possui o universo inteiro. O meu rei é dono de tudo. Mas não é ficar como aquele negócio de que se eu sou filho do rei, então eu tenho tudo também. Ah, não, é dele. É dele. É do Senhor. E de repente o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 26 e 28, ele chega lá e diz: então se eu sei que tudo pertence ao Senhor, se eu sei que todas as coisas são do Senhor, e o Senhor entregou nas minhas mãos, eu preciso dar graças a Deus por tudo que Ele me entregou nas mãos. E esse problema lá é porque os irmãos estavam preocupados em comer comida sacrificada a ídolos. Paulo diz: o que são os ídolos, meus irmãos? Você está comendo da macumba da Bahia? Come acarajé tranquilo? Come tranquilo, meu irmão, porque a acarajé é do Senhor. Não interessa para qual macumba foi feita, para qual bicho foi entregue. Não, meu filho, o Senhor que deu a sabedoria de pegar feijão, fazer massa, jogar no óleo, pegar dendê e misturar. Então foi o Senhor que fez. Não tem nada do diabo. Eles Paulo diz: então pegue tudo, aproveite tudo, dê graças a Deus, porque tudo é dele, e aproveite. Isso é importante, queridos, porque de repente nós estamos no mundo, mas vivemos uma vida esquisita. Que é: eu não sou daqui não. Você é o quê? Você é ET? Você não pode ser ET. Você é filho de Adão, você nasceu aqui, você é daqui. De forma que você precisa entender que tudo é bênção de Deus. Você já parou para pensar o seguinte: Deus podia ter feito a mim e a você como cobra. Abre a boca e engole. Já parou? Mas nós não. O Senhor nos deu comida de forma diferenciada. O Senhor nos deu a capacidade de sentir sabor. E não só um tipo de sabor, nós sentimos uma gama muito grande de sabores diferentes. Desde o amargo, o salgado, o doce, nós misturamos as coisas, os sabores vão ficando diferentes na nossa língua. A gente tem paladar, isso é bênção de Deus. Nós precisamos, quando nos sentarmos à mesa do Senhor, dizer: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez churrasco é bom. Nós precisamos dizer: Senhor, muito obrigado, porque os sabores nos deram prazer a nos alimentar. Não é só isso. O Senhor nos deu olfato. Quando a mulher está na cozinha, nós já queremos almoçar. A gente sente o cheiro, e o Senhor nos deu o prazer de cheirarmos a comida para sentirmos o gosto com antecedência. Mas não só isso. O Senhor nos deu visão para contemplarmos a comida. Porque frango é lindo desde que tem oral. Já parou para pensar? Frango branco lá, tá cheiroso, tá gostoso, mas não dá. E você olha para a comida e você se encanta com a comida, você cheira a comida, você delicia-se na comida. E o Senhor nos deu algo mais, porque não vale a pena comer só, comer sozinho é ruim. O Senhor nos deu amigos e irmãos e família para nos sentarmos e nos deliciarmos dos prazeres
Porque nós gostamos de reclamar mesmo. Nós gostamos de nos queixar. Nós gostamos de dizer que nós não queremos comida de russo, de novo, arroz com ovo, ninguém aguenta. E a gente fica reclamando, porque de novo é piaba assada com farinha, tripla com farinha. Não dá, ninguém aguenta isso. O povo reclamou do maná. Você acha que eles não vão reclamar de outras coisas? O Senhor nos convida a lembrar hoje que a igreja de Cristo é abençoada porque ela consegue experimentar a criação diferente do mundo. Porque o mundo tenta pensar que tudo pertence a eles. Nós olhamos e dizemos, tudo pertence ao Senhor. E Ele nos deu para experimentarmos. Mas cuidado com o que você gosta. Porque no versículo 2 diz, tudo é instável. Fundou a eles sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Ele está dizendo, eu podia fazer um mundo completamente diferente. Já parou para pensar? A gente podia viver debaixo d'água. Nós podíamos ser seres aquáticos, mas ele resolveu que não. Em um belo momento ele chega e diz, e as águas se afastem, e apareça a terra seca. E uma porção de água subiu e formou os céus, outra porção se juntou e formou oceanos, uma outra porção foi para debaixo da terra, e ela se espalhe para que a terra apareça, porque é na terra que os homens serão colocados. Mas ele nos lembra que o lugar que nós habitamos está fundado sobre água, de forma que não é um lugar tão estável, que não é um lugar onde nós queremos para sempre estabelecer residência, porque não existe um único lugar no planeta seguro o suficiente para você querer viver a eternidade. Tudo é estável, tudo anda, tudo se move, tudo muda. Quantas pessoas construíram suas casas aqui na redondeza e acharam que nunca ia mudar, e sua casa estava bem segura, até que o governo resolveu passar uma avenida no meio dela. E aquela casa que você construiu seus filhos e os netos, e estava todo mundo lá, e era tudo muito bonito e muito seguro, eu quero viver minha vida toda aqui, ela teve que ir abaixo. Não existe nenhum tipo de estabilidade. Nós gostamos de pensar que eu tenho segurança, eu confio no meu contra-cheque, eu confio no meu plano de saúde, eu confio na minha previdência privada, eu confio nas coisas que estão ao meu redor, eu quero emprego público porque me dá estabilidade. Mas de repente o Senhor nos lembra que não existe estabilidade aqui, que Ele nos deu tudo isso aqui para experimentarmos, mas tudo isso aqui está fundado em cima d'água, que tudo isso aqui é estável e que de maneira nenhuma eu posso me confiar no que está aqui debaixo dos meus pés. Ele diz, eu dou as bênçãos a vocês, para que vocês se lembrem que tudo ainda pertence a mim, e eu recolho para mim na hora do bem entender. A bênção da igreja, meus irmãos, não é ter um lugar onde ficar. A bênção da igreja é saber que o Senhor nos deu um lugar onde ficar. A bênção da igreja é acompanhar o Senhor. Porque quando o povo de Deus estava no meio de um deserto e não tinha nada ao seu redor, eles seguem a Deus por 40 anos, numa nuvem. Eles seguem e nada lhes falta. Eles têm água, eles têm comida, nem a roupa se estraga. Pelo simples fato de que a bênção maior da igreja é saber que o Senhor nos deu o privilégio de usufruir de tudo que é dele para se tornar nosso. Você pode pensar assim, eu sou pobre de maré desse, eu também, meu irmão. Mas nós somos filhos e herdeiros do Senhor. Nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Ele, tudo pertence agora a Ele. Tudo é por direito dele. E Ele, como Rei, divide conosco. Então não se preocupe em arranjar mansão, não. Quando Ele voltar, Ele dá. Para de se preocupar em tentar arranjar emprego bom para comprar um carro do ano. Não se preocupe, não. Quando Ele voltar, Ele dá. Para que você fica tão agoniado com tudo isso? Porque no final das contas, quando os ímpios foram mandados para o inferno, vai sobrar Ferrari. Saberei. Não se preocupe. Não importa o que os homens pensem. Tudo pertence ao Senhor. Saibam, você é privilegiado. O teu rei te deu a bênção de você usufruir da criação. Por isso, quando você sentar para comer aquele hambúrguer gorduroso, diga, Senhor, muito obrigado por cumprir minhas vezes com tanta gordura. Porque bacon é uma bênção. Mas, meus irmãos, os nossos pés não podem ficar aqui. É por isso que, de repente, o salmista nos dá um segundo privilégio da igreja de Cristo, do povo de Deus, que é o privilégio de
e experimentar a graça de Deus na redenção. De repente ele muda de assunto. Esse texto, meus irmãos, lembrem, foi escrito para a entrada da arca dentro de Jerusalém. Eles estão chegando em Jerusalém, é um morro, eles estão subindo o monte. E Davi, de repente, olha para um lado e olha para o outro, diz: quem é que vai morar no monte do Senhor? Mas ele não está falando em morar em Jerusalém, ele não está falando nem em morar no templo, porque ele está dizendo quem há de permanecer no seu santo lugar. Ele está olhando para Jerusalém, ele está olhando para o tabernáculo, ele está olhando para o Santo dos Santos. Ele faz uma pergunta agora e diz: poxa, a terra é fantástica, o Senhor nos deu a bênção de usufruí-la, mas quem vai morar com o Senhor? Porque é com o Senhor que nós queremos habitar, é com Ele que nós queremos viver a eternidade. E a pergunta é relevante. A pergunta é: se a terra é instável, onde é que eu quero morar? Com o Senhor, o único lugar estável que existe. Então a pergunta é: quem é que vai morar lá? Então tem uma lista. Vamos tentar se encaixar aqui, versículo 4. Quem vai morar no céu? A regra é básica. Ele está citando o Salmo 15. Está tudo lá do mesmo jeito. Então significa dizer que não muda a regra, não muda a lista é a mesma. Então se ele já disse lá no Salmo 15, repete aqui no 24, a lista é essa, não tem para onde correr. Aí ele diz: quem é que vai morar no monte do Senhor? Quem é que vai permanecer no seu santo lugar? Primeira lista: o que é limpo de mãos. Ele chega agora e diz: quem é que vai morar no céu? Diz: quem tem as suas mãos limpas, aquele que não tem suas mãos manchadas pelo pecado. Ele mesmo queria construir um templo para o Senhor, e o Senhor diz: não, quem vai construir é o seu filho, porque você tem as mãos sujas de sangue. E não foi da quantidade de pessoas que Davi matou, foi por causa de Urias que ele matou para ficar com a mulher dele. Ele diz: você está com as mãos sujas, você foi um assassino. Davi de repente pergunta: quem vai morar no céu? Quem vai morar com o Senhor? Ele diz: quem tem mãos limpas. E a primeira coisa que nós descobrimos é: ele não tem. Ok, não deu essa primeira. Quem sabe na segunda a gente consegue. Segunda característica: ele é puro de coração. A pureza que está nas suas mãos, na verdade, é fruto da pureza que está no seu coração. Ele não só tem mãos que não pecam, ele tem mãos que não pecam porque o seu coração não possui pecado. O seu coração é limpo. Não existem tempos maus em seu coração. Ele não deseja o que é ruim, ele não deseja o que é mal. Não existe raiz de pecado em seu coração. Ele é completamente puro. Sua vontade é pura, seu querer é puro, suas intenções são puras, seus pensamentos são puros. Tudo que vem de dentro dele é puro. E nós descobrimos que o nosso coração é enganoso, é corrupto, é mau, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O seu problema e o meu não são a quantidade de pecados que nós temos. O seu problema e o meu é o nosso coração pecaminoso que nos torna indignos. Não é que você peca, meu irmão, é que você é pecador. Não é o que você faz ou deixa de fazer. É fruto de que você nasceu. Você nasceu pecador. Se você é filho de Adão, você é pecador. Seu coração não é puro. Ok. Duas já foram, não deu. Mas vai que na terceira a gente consegue. Quem vai morar no céu? Que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade. Aqui eu passo. Aqui eu não sou falso. Então eu estou tranquilo. Nesse aqui eu passo. Só que a palavra para falsidade é para idolatria. Ah, então pastor, também não sou não, porque eu não tenho nenhum santo lá em casa, então eu também não sou idólatra. Só que o princípio aqui por trás é de alguém que entrega a sua alma e confia em alguma coisa que não seja o Senhor. Porque idolatria, meus irmãos, não é necessariamente eu ter uma imagem de barro ou de madeira na minha casa. Idolatria é toda vez que eu coloco minha confiança em algo que não seja em Deus. Que eu coloco minha confiança em alguma coisa para descansar que não seja no Senhor. Toda vez que eu confio na tranca da minha porta e durmo tranquilo, achando que a tranca da minha porta não deixa ladrão entrar, eu tenho um ídolo, se chama ferrolho. Eu estou crendo nele, eu confio plenamente nele, eu sei que o ferrolho não me abandonará. Eu preciso entender, meus irmãos, que ele está dizendo que o servo de Deus que vai morar no céu, ele não se entrega, a sua alma
coisas do mundo. Ele não põe em nada a sua confiança, nem nas pessoas, porque ele sabe que maldito é o homem que confia no outro homem. Ele não confia nem em si mesmo, porque ele sabe que ele mente para ele mesmo e ele acredita. O crente não confia nem em si, quanto mais confiar nos outros. Diz, não, nós não colocamos nossa fé em nada. Mas como a gente falha nisso aqui? A gente confia nas coisas, para não confiar em Deus. A gente confia na nossa força. A gente está dirigindo, confia na nossa habilidade. Confia no mecânico que fez a revisão dos pneus. A gente sai confiando o tempo todo, e o que ele está dizendo é: se você deixa de confiar no Senhor para confiar nas coisas do mundo, a sua alma está apegada a coisas falsas, a coisas inúteis. A sua alma está apegada a ídolos. E como dizia Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós produzimos o tempo todo coisas em que nós confiamos. E nós passamos a amar coisas que não podem nos pertencer. Nós dizemos: eu não existo longe de você. A solidão é o meu pior castigo. Em outras palavras, nós estamos dizendo: a minha esposa é o meu Deus. Se ela morrer, eu quero ir junto com ela. Me jogue também dentro dessa cova. Eu estou dizendo, em outras palavras, se minha existência se esvazia quando eu perco o meu ídolo, eu sou um ídolo. Se você perde o sentido quando você sonha ou tem um pesadelo, seus filhos estão morrendo, seus filhos podem ser o seu Deus. Se você tem sonhos e pesadelos e perde noite de sono, com medo de perder o emprego, o seu emprego é o seu Deus. Você não pode amar nada, nem ninguém, mais que o Senhor. Eu caí também nesse, porque a gente fica se pegando e amando algumas outras coisinhas. Mas quem sabe no lucro a gente escapa. Não jura dolosamente. Ele chega agora e diz que essa pessoa, meus irmãos, tem a sua palavra tão firme e tão segura, que mesmo com prejuízo próprio, ele vai lá e mantém a sua palavra. Ele não volta atrás. No entanto, meus irmãos, nós somos metamorfoses ambulantes, nós mudamos o tempo inteiro. Nós juramos coisas e desmanchamos em seguida. Nós só precisamos mudar de fase, da adolescência para a juventude. A gente já descobriu que muita coisa que nós morríamos lá na adolescência, a gente não morre mais. Nós não temos mais dificuldade nenhuma em abandonar determinadas coisas. Nós juramos amor àquela namoradinha lá no final e a gente nem lembra mais o nome dela. Nós abandonamos, nós mudamos, nós somos metamorfoses. Então de repente nós descobrimos que nós juramos dolosamente e nos arrependemos profundamente. A gente volta atrás. Só tem uma pessoa que se encaixa aqui. Davi não se encaixa. Davi não se encaixa porque ele não tem mãos limpas, ele não tem coração puro, ele foi idólatra e ele também jurou e voltou atrás. Só Cristo se encaixa aqui. Só Cristo pode entrar no céu. Então nós temos um problema, porque só quem pode entrar no céu é quem de lá já veio. A pergunta aqui agora, então, qual é o privilégio que eu tenho? Porque pela graça do Senhor, ainda tem versículos 5 e 6. Porque de repente no versículo 5 ele diz: essa pessoa que é desse jeito obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Ele de repente nos lembra, meus irmãos, de que nós não somos assim para ir para o céu, porque a salvação não vem pelas obras, não é pelo que você é pelo que Cristo é. E de repente ele nos mostra que a bênção e a justiça do Deus da sua salvação é uma obtenção, não é uma conquista. É algo que você recebe, não é algo que você consegue. Ele nos lembra que a salvação vem pela graça, mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta buscar essas qualidades em você, porque essas qualidades estão em Cristo, que adquiriu para você a salvação. É por isso mesmo que ele chega agora e diz: tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face de Deus. Buscar, meus irmãos, é um termo jurídico. É de alguém que quer uma audiência, de alguém que quer contato direto. E o princípio da justificação é exatamente isso.
É o Senhor, num ato forense, num ato de juízo, declarando que pecadores, eu e você, somos justos. Somos justos com base na justiça de Cristo, porque essas qualidades dos versículos 3 e 4 são dele. E ele pega as qualidades do versículo 3 e 4 que são dele e coloca em você, coloca em mim, e olha para mim e para você e diz: não é mais culpado, agora é justo. Vocês têm as qualidades para entrar no céu, porque nós buscamos o Deus da nossa salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós buscamos. É a única coisa necessária a fazer. É identificar e dizer: eu não tenho as qualidades para ir para o céu. Eu não sou uma boa pessoa. Eu não sou uma pessoa com coração limpo. Meu coração é mau. Eu fico pensando mal dos outros. Está por fora. Eu fico corrigindo as pessoas por trás. Eu fico olhando a roupa das pessoas para depois falar mal depois. Meu coração é ruim. As minhas mãos são más. Meus intentos são maus. Eu sei disso. Mas Cristo morreu no meu lugar. Ele recebeu a minha punição para que eu tivesse as qualidades de Cristo para ir para o céu. É por isso que ele diz que nós buscamos a face do Deus de Jacó. Ele podia ter usado qualquer outro patriarca. Ele podia, por exemplo, ter usado o nome novo de Jacó, o Deus de Israel, o príncipe do Senhor. Não, ele preferiu encontrar outro nome. Um homem chamado enganador, trapaceiro. Um homem que quebrou todos esses princípios, mas que foi salvo da mesma maneira como eu e você somos salvos. Porque a graça de Deus o alcança e a justiça de Cristo é imputada nele. Agora eu posso caminhar no caminho oposto, lembrando que toda a geração que buscar a face do Deus de Jacó, versículo 5, obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, e ele então subirá e habitará o monte do Senhor, porque agora, por causa de Cristo, ele é limpo de mãos, por causa de Cristo, ele é puro de coração, por causa de Cristo, ele não é mais um idólatra, por causa de Cristo, ele mantém a sua palavra. Agora nós somos aptos. Cristo, meus irmãos, nos conquistou a salvação. Cristo nos conquistou, meus irmãos, a possibilidade de entrar no céu. Eu e você jamais iríamos conseguir isso. Nós não temos as qualidades para chegar lá. Mas Cristo, que possuía as qualidades, se fez pecado em nosso lugar, para que nós tivéssemos as qualidades dele. E uma vez tendo a justiça dele, nós vamos habitar no céu. Esse é o privilégio da igreja de Cristo. Porque somente aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus Cristo é que obterão a bênção da salvação do Deus de Jacó. Mas nós temos ainda, meus queridos, um terceiro privilégio aqui no texto. O privilégio de celebrar a glória de Deus na conquista. Notaram que são interrupções abruptas. Ele vem falando da terra, de como ela foi criada, de repente ele chega e diz: mas quem vai morar no céu? E ele então tenta e vai e responde e explica que não é uma questão de minhas qualidades, mas são das qualidades de Cristo que se apresentam para a igreja do Senhor. Que Cristo é o rei que salva o seu povo. Mas agora ele muda de assunto de novo. E ele começa agora dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Tem nada a ver com o assunto que ele vai tratando antes. Mas é porque passo a passo ele está mostrando como o Senhor é um rei poderoso, como o Senhor é um rei vitorioso, e ele está entrando em Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém, ele está trazendo a arca. E ao trazer essa arca, ele chega agora e diz: eu sei que tudo isso que eu estou vendo pertence ao Senhor, e que o povo de Deus é privilegiado em poder experimentar isso. Eu sei que esse monte é um vislumbre do céu. E quem vai morar lá? Aqueles a quem o Senhor salvar, aqueles a quem o Senhor resgatar. Mas no momento em que ele está entrando em Jerusalém, ele se depara com o fato de que esse rei que está entrando em Jerusalém é muito maior do que qualquer uma outra coisa. E esse salmo, meus irmãos, foi escrito para ser por perguntas e respostas. De forma que o dirigente faz uma pergunta e o povo responde. E de repente agora nós temos um proclamar que é seguido por uma pergunta. Mas o que ele quer dizer com levantar as portas às vossas cabeças? As portas de Jerusalém abriam para fora e eram portas grandes. Dava para passar com certeza uma carruagem.
Mas da mesma maneira como Lutero traduz isso aqui, a ideia é escancarem a porta, recebam de braços abertos, levem-se os murais, porque a porta de Jerusalém não cabe o rei que está entrando. Fique maior a porta, fique mais alta, porque o rei está entrando em Jerusalém, o rei está entrando, e a pergunta agora é: quem é esse rei da glória que está entrando? Se você for lá para Apocalipse, capítulo 12, você vai descobrir que as portas de Jerusalém são imensas. Aliás, capítulo 21, versículo 12. Você vai descobrir que as portas da Nova Jerusalém são imensas. E ela é cercada de uma grande muralha, versículo 12. E tinha grande e alta muralha, 12 portas. E junto às portas, 12 anjos. E sobre elas, nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. A Nova Jerusalém, meus irmãos, aqui descrita, é um paralelo com o Éden. Quando o homem foi expulso de lá, o Senhor colocou um anjo na entrada com a espada para não permitir o retorno. De forma que toda vez que nós encontramos um querubim na Bíblia, ele é o protetor da santidade de Deus. É para não deixar os homens entrar. É por isso que a primeira coisa que você via quando chegava no tabernáculo era uma cortina com um querubim pintado lá para dizer: aqui você não pode entrar. E mesmo que você entrasse no Santo dos Santos, tinha uma segunda cortina que impedia de entrar lá para dentro para ver a arca, também com querubins pintados para dizer: aqui você não pode entrar. O que está acontecendo aqui são anjos na porta de Jerusalém dizendo: quem vem aí? Quem está chegando? Porque alguém de repente grita: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o anjo pergunta: quem é? Quem é esse Rei da Glória? A gente precisa saber quem é esse Rei da Glória. Nós não podemos deixar ninguém entrar. Ninguém pode entrar aqui. O autor aos Hebreus, meus irmãos, no capítulo 9, versículo 12, diz que Jesus abre um novo caminho para nós. Ele adentra o Santo dos Santos. E na sua entrada, no clamor que ele fez na cruz, o véu, aquele que tinha os querubins pintados na frente, foi rasgado, não de baixo para cima, como se os homens tivessem costurado uma saída, mas de cima para baixo. É Deus retirando os querubins da frente, abrindo a entrada do paraíso agora para nós. E Jesus Cristo entra vitorioso. Ele está dizendo: eu entro, Jesus, o Senhor, forte, poderoso nas batalhas. É Cristo que está entrando aqui. É Cristo na sua ascensão, tomando posse do seu reino. É Ele indo para ficar à direita de Deus Pai. É o anjo perguntando: quem está chegando? E a resposta é: Jesus, o Senhor, forte e poderoso. Isaías capítulo 63, nós temos essa pergunta lá: salvar, e que vai voltar mais cedo ou mais tarde e vai buscar a sua igreja. Amém. Proclamemos isso, meus irmãos, anunciemos isso. E se você ficar angustiado, porque pode ser que tenha mais 84 anos pela frente, pode ser que o Senhor queira você velhinho, deixando os meninos e os netos aqui para frente ainda. Se você achar que tem muitos sofrimentos, que está difícil a vida, lembre que o Senhor, o Rei da igreja, deu privilégios imensos para a igreja do Senhor. Que o Senhor os abençoe. Amém. Adoremos a este Rei vitorioso. Quero convidar o quarteto mais uma vez, o quarteto do meio, estará adorando ao Senhor. Versículos 1, 2, até versículo 4 e 5. Diz assim: quem é este que vem de Edom? Doutora pergunta: quem é? Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Esse anjo pergunta que quem é que está vindo aí? É um guerreiro forte. Notaram, meus irmãos, que Jesus não tem aquele rostinho afiladinho, com os cabelinhos abertos no meio afeminado? Não é isso não, ele é forte. Ele é um guerreiro viril, ele é poderoso. Ele não vem mansinho, pequenininho,
está dizendo, em outras palavras, não se preocupe, o sangue não é meu, o sangue são dos meus inimigos. Ele está vindo de uma batalha, quando ele venceu todos os seus inimigos. Ele está com a roupa suja de sangue, porque ele venceu os seus inimigos. E ele pisará a cabeça dos seus inimigos em Malaquias. E ele esmagará a cabeça, o crânio dos seus inimigos em Romanos. O Senhor é um rei forte, um rei vitorioso, um rei poderoso. Ele diz: eu fui lá, pisei o lagar e não precisei de exércitos. Eu fiz isso sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. O seu sangue me salpicou as vestes e manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus rendimentos é chegado. De repente Isaías contempla um Cristo que entra na Nova Jerusalém, mas que voltará vitorioso, voltará poderoso no seu cavalo branco, com a espada desembainhada, manchado de sangue dos seus inimigos. O nosso rei não é fraco, o nosso rei é forte. É ele que vem. Eu sei que a gente gosta de pensar num Jesus meio fraquinho, coitado. O nosso rei é poderoso, o nosso rei é temível, e ai daquele que não se abaixar a esse rei ainda em vida, porque será obrigado a se ajoelhar no dia que ele voltar. Quem é esse rei que está chegando? A resposta é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para quem entra o Rei da Glória. De novo a pergunta: quem é esse Rei da Glória? A resposta agora é: o Senhor dos Exércitos. Eu acho isso aqui bonito, porque quando a palavra Senhor dos Exércitos, ela aparece uma tonelada de vezes, não? Parece muito. O Senhor é declarado como o Senhor dos Exércitos, e aqui engloba uma série de aspectos. Primeiro, Senhor dos Exércitos, porque toda a criação é comparada pelo Senhor a um exército. Todos os planetas, todas as estrelas são um exército do Senhor. Então ele está em outras palavras dizendo: quem é que está chegando? Ele diz: é o Senhor que comanda o universo todo. Mas não só isso. Os anjos também são o exército do Senhor. Ele está dizendo: a criação inteira, inclusive os anjos, também são o exército do Senhor. Mas o povo de Deus também é o exército do Senhor. Quem está chegando é aquele que comanda toda a criação, todos os anjos e todos os servos do Senhor. Ele é o Rei da Glória. E agora nós temos uma figura, meus irmãos, que se torna dúbia. Eu sei que vocês já notaram isso. Porque ele não só entra, mas ele também sai. De forma que ele entra poderoso para nos dar a vitória. Ele entra poderoso e se assenta à destra do Pai, e toma o controle e diz para os seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas esse entrar glorioso, meus irmãos, não é para ficar lá para sempre. Ele há de se erguer do seu trono uma hora. E quando ele se erguer, ele vai voltar. E a Bíblia nos diz que vai ressoar uma grande trombeta, e no abrir e fechar de olhos, em meio a trovões e relâmpagos, o céu vai se rasgar. E o céu vai se rasgar porque o Senhor voltará majestoso como rei. E todo olho verá, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Ele está dizendo: não importa se o camarada é ateu, não importa se o camarada é judeu, não importa se ele é islâmico, não importa o que ele é, todos vão ter que se curvar diante de Jesus Cristo. Ele virá. E gritarão: é chegado o Rei da Glória. Por isso mesmo ele dá um bom recado lá no Salmo número 2, dizendo: curvem-se diante dele, beijem o Filho para que ele não se irrite. Curve-se diante desse Rei poderoso. Mas ele não entra sozinho nessa batalha. Ele vence-a sozinho. Mas já pararam para pensar que quando a Bíblia fala na volta de Cristo, nos traz uma coisa magnífica, porque houve um deslocamento de anjos enorme no seu nascimento. Lembra disso?
Estava um grupo de pastores, o texto nos diz que chega um anjo e anuncia para os pastores, dizendo: nasceu na cidade de Belém o Salvador, que é Cristo. E de repente nos diz que vem uma miríade de anjos e começam a cantar diante daqueles pastores, dizendo: paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Chegou a paz do Senhor entre todos. E no nascimento de Cristo, meus irmãos, na chegada de Cristo, os céus se deslocam para a terra para comemorar a sua chegada. Mas no dia que Ele for voltar, os céus serão esvaziados para acompanhá-lo também. E Ele virá com todos os seus anjos, em toda a sua glória. Ele vai mostrar o que Ele tem, o que Ele possui, do que Ele é capaz. E a igreja, nós, os fracos, coitados de nós, tão pobrezinhos que somos, seremos revestidos com roupas douradas. E o Senhor nos mandará os seus anjos para nos pegar nos braços. Não porque a gente está com um pezinho um pouco acima da média, mas porque nós precisamos de companhia. Porque Lázaro, coitado, morreu de fome e mesmo assim vieram anjos para acompanhá-lo. Então não é questão de peso, não é para te arrastar para o céu, é porque noivo precisa de damas de companhia. E os anjos virão para apanhar essa noiva. Essa noiva que era meio feinha, coitada, meio descabelada, agora pelo sangue de Cristo restaurada, belíssima e poderosa, ela é levada até as nuvens e Ele está esperando-a lá para pegar pela mão, para enfileirar todos e mostrar ao mundo inteiro que os ímpios não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação do justo. O Salmo 1 ele está dizendo que todos vão se curvar, mas no último dia só um grupo vai ficar em pé. Ímpios não vão. Só um grupo vai ficar em pé, para diante do mundo inteiro ser declarados santos. E o Senhor destruirá os seus inimigos, não tenho dúvida disso. O Senhor destruirá a morte, Satanás e os seus anjos, e todos aqueles que não se ajoelharam em vida diante desse rei. Mas a igreja de Cristo é privilegiada, porque ele vence só. Notaram? Ele ganha sozinho, mas ele traz a igreja para festejar com ele. Ele não festeja só. A igreja do Senhor é convidada a compartilhar dessa vitória. E no final, quando ele vencer tudo e entregar tudo ao Pai, nós estaremos lá para ver. Nós estaremos lá para contemplar e nos alegraremos com o fato de que o Senhor, o nosso Rei, reinará para todo o sempre. Ele vai voltar. Nós vamos reinar com Ele. Como é que nós podemos pegar isso aqui e trazer para os privilégios de hoje? Porque eu queria pelo menos um confortozinho lá para casa. Queridos irmãos, o mundo não sabe dessas coisas. Você pode achar que todo mundo já ouviu isso aqui. O mundo nunca ouviu isso. Nossos filhos estão aprendendo na escola de que os homens vieram do macaco. Falo do parente deles, depois acho que todo mundo tem a mesma família. Na verdade, nós viemos de Cristo. Somos filhos de Deus. O Senhor criou tudo. E não se enganem os homens poderosos. Não se enganem os ladrões da nossa nação. O Senhor é quem manda. O Senhor é o dono de tudo. Não importa os homens ricos e os homens pobres. Deus é quem é realmente rico. E a igreja do Senhor precisa novamente se lembrar disso, não para estar usufruindo, pedindo riqueza, mas para se lembrar de agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor nos dá dia a dia, porque tudo que temos, tudo que possuímos pertence ao Senhor, nada é teu. Pare de roubar ao Senhor os dízimos, porque não é teu, e aí quando fica pouquinho, você não sabe porque saiu tudo do teu bolso. O Senhor disse: eu rasguei a tua bolsa exatamente por isso, porque não era teu e você estava me roubando. O dinheiro não deu? Entregue ao Senhor, meu filho. Você não devolveu, ele tirou. Nós não entendemos de que tudo pertence ao Senhor. E nós precisamos aprender a ser gratos ao Senhor pelo simples fato de que tudo pertence a Ele. Por isso, ao invés de começar a reclamar das coisas difíceis da vida, ao invés de reclamar do poeiro aberto que está fazendo sua cara de casa feder, agradeça ao Senhor porque você tem nariz para sentir cachimbo. Deus é muito bom, rapaz. Porque se eu não sentisse caatinga, eu não sabia que tinha perigo.
se eu não sentisse fedor, eu não sabia que a carne e a comida estavam estragadas. Se eu não sentisse isso, eu não saberia as coisas que eu poderia evitar. O Senhor é muito bom. O Senhor nos deu um planeta inteiro para habitarmos. É tudo dele, tudo vem da mão dele. É por isso mesmo que ele não precisa nada de nós. Ah, mas eu vim entregar o meu melhor. Meu amigo, o que é o teu melhor se tu já é dele? O que é que você veio entregar? Davi disse: Senhor, se fosse boi eu dava, mas o Senhor já tem todos os bois do mundo. Para que o Senhor precisa de mais um boi? Ah, eu vou entregar a minha vida, a sua vida já é dele também. Então, para que você se preocupa com isso? A grande questão que ele coloca aqui é: você precisa lembrar que tudo é do Senhor. E que a igreja do Senhor é privilegiada, porque sabe disso. O mundo precisa saber disso. De que eles estão brigando por dinheiro, mas que tudo pertence ao Senhor. Que eles estão correndo, feito loucos, tentando adquirir riqueza, mas que toda a riqueza que eles conseguirem é do Senhor. Isso tira na hora que ele bem entender. Que não importa o que os homens tentem conquistar e dar algum sentido para a vida, tudo está em cima de água. E a qualquer hora o Senhor pode sacar. Não confie nas coisas do mundo. Igreja do Senhor, ensine o mundo a não ser materialista, ensinando que tudo pertence a Cristo. Mas não só isso. Não só proclamar um Senhor que é dono de tudo, mas proclamar o fato de que essa terra não é o fim. Que nós temos uma esperança maior, porque a esperança do crente não é a última que morre, ela ressuscita e vai para o céu. Que a esperança do crente, meus irmãos, é muito maior e que nós almejamos o dia que vamos habitar com o Senhor. O mundo não sabe disso, por isso que eles vivem tão desesperados, tentando aproveitar a cada segundo da vida. Eles tentam aproveitar porque eles não têm nenhuma expectativa, além dos seus 70, 80, 90 anos. E tudo passa muito rápido, quando eles menos imaginam, não conseguem mais nem experimentar mais nada. Eles esquecem de que tem uma vida mais além. E eles terão uma eternidade inteira no inferno para descobrir isso. Igreja do Senhor, precisamos urgentemente anunciar aos homens de que nós precisamos do sacrifício de Jesus Cristo para não irmos para o inferno. O inferno é real, meus irmãos. Não se engane. Se você gosta tanto daquele seu amigo, por que você não disse isso a ele ainda? Se você ama tanto o seu pai e a sua mãe, por que você não disse isso a ele ainda? Está esperando o quê? Ele descobrir de uma hora para outra, quando já estiver lá. Nós precisamos anunciar ao mundo que só existe uma maneira de entrar no céu. Que só existe uma porta para entrar no céu, que é recebendo os méritos de Cristo para nos tornar aptos para entrar. Que não existe outro caminho, que não existe outro jeito. Que eles podem achar que são boas pessoas, que eles podem achar que são bons maridos e boas esposas e que por isso vai entrar no céu. Mas eles precisam saber urgentemente que isso não faz diferença nenhuma, porque o grande problema é que eles nasceram de Adão, nasceram condenados ao inferno. Não podemos nos calar diante disso. O mundo precisa saber que o nosso Rei providenciou uma salvação. E isso é uma excelente notícia. Isso é evangelho. A igreja do Senhor é privilegiada, mas nós não podemos nos gabar de privilégios sem que queiramos que os nossos irmãos vão com a gente. Nós queremos que os nossos inimigos sejam transformados em irmãos e nos acompanhem. Nós não queremos que os homens vão para o inferno, nós não nos alegramos com isso. Nós oramos pelos nossos inimigos, para que eles se ajoelhem diante do nosso Rei, recebam o sangue de Cristo sobre suas cabeças e nos acompanhem na entrada dos céus. Mas esse último privilégio também é especial. E o mundo precisa saber disso também. O mundo vive achando de que a única coisa que existe é o que está aqui. Mas a Bíblia nos diz que nos últimos dias os homens vão estar tão preocupados com idolatrias, com orgias, com as coisas do dia a dia. O maior inimigo da igreja de Cristo hoje se chama agenda. Nós a enchemos com tudo quanto é porcaria. Nós a enchemos com natação, com yoga, com hidroginástica. Nós a enchemos com curso de inglês, com curso de espanhol, com cursinho, pré-vestibular, com faculdade, com trabalho, com final de semana, com videogame, com cinema. Nós enchemos a nossa agenda com tudo.
Mas esses arrogantes e pretensiosos que não desejam se curvar diante de Cristo vão ter que se curvar à força. O mundo precisa saber disso. Porque eles poderão se queixar de você, que sabia desse evento tão poderoso e não os avisou com antecedência. A igreja do Senhor tem de voltar a proclamar a volta de Jesus Cristo. Parar de proclamar a vitória miúda. Ai, o Senhor me curou. Meu irmão, é melhor partir estar com Cristo, então com o resultado, adivinha? É melhor ficar doente e morrer, meu filho. Foi isso que o pastor disse. Por que você acha que essas vitórias pequenas que você tem na vida foi para isso que o Senhor veio e é isso tudo que importa? Não, a nossa vitória é não irmos para o inferno, é estarmos na presença do Senhor, é isso que realmente importa. Não interessa as coisas menores, não interessa o que o Senhor nos tirar, não interessa o que eu vou perder aqui. Eu posso perder tudo, mas desde que eu ganhe os céus. O mundo precisa saber que Cristo há de voltar. Precisamos parar de nos preocupar com o nosso conforto, com a nossa boa vida e nos contentarmos com vitórias pequenas. A vitória está garantida. Cristo vai voltar. Amém. Nesse dia a gente vai ser vitorioso. Nesse dia a igreja do Senhor vai saber o que é uma vitória. Vai fazer diferença nenhuma por uma encravada que você orou porque estava doendo de novo. Nesse dia, Cristo vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Nesse dia, você vai esquecer todos os anos de sofrimento. Nesse dia a alegria vai ser tão grande que você vai dizer: Senhor, eu aguento esse marido mais outra vida. Senhor, não foi sofrimento não, está ótimo. Porque a vitória dos crentes não está agora. Ela está numa esperança do dia em que Cristo rasgar os céus e voltar. O nosso rei vai voltar. Igreja do Senhor, fica-nos alerta então. O mundo não sabe desses privilégios. O mundo não conhece o nosso rei. Nós proclamamos o Evangelho ao mundo, não necessariamente porque nós amamos as pessoas, porque pode ser que você não goste de alguém. Mas nós proclamamos o Evangelho ao mundo porque nós amamos a Jesus Cristo. E Ele precisa ser conhecido por todas as pessoas do mundo.